E aí, gente, Felipe, mano. Ei, E graça e vocês paz, estão tá bom bem? demais? Graça e paz. Bem demais, graças a Deus, cara. E você? Amém, tô bem também. Pode começar orando por nós já? Amém, amém. O áudio tá saindo direitinho, tá tudo normal? Tudo belezinha. Beleza? Tranquilo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, ó Pai, esta noite, Pai, estar na tua presença, ó Pai, que o Senhor, Pai, venha estar invadindo lares, ó Pai, que o Senhor, Pai, possa ir de encontro, Pai, a vidas, ó Pai, que está ouvindo, ó Pai, que o Senhor, Pai, possa estar liberando chaves, ó Pai, aquilo que pessoas, ó Pai, estava trancado, ó Pai, que seja liberado chaves, ó Pai, na vida dessas pessoas, ó Pai, que o Senhor possa estar conduzindo, ó Pai, nós, ó Pai, para estar indo mais íntimo, mais profundo, ó Pai, na Tua palavra, ó Pai, e nós te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, amém. Amém. O pessoal já tá entrando, você tá doido. Mas eu quero começar de hoje já, começar do início, né, da caminhada cristã. Eu quero saber como foi essa história de conhecer Jesus, sua história até não simplesmente de saber quem é Jesus, mas naquele ponto que você chegou nessa história, você falou, não vejo minha vida mais sem Jesus. É Jesus ou não Jesus. É Jesus, Jesus. Quero saber desse, não, como você chegou a esse ponto nessa história, como você falou assim, uau, isso que eu quero pro resto da minha vida. Não me vejo mais sem Jesus. Cara, foi uma experiência muito louca, foi uma época muito doida na minha vida, porque, tipo assim, eu sempre... eu nasci num berço cristão, e sendo que minha mãe é missionária, minha avó também é missionária, meu avô é presbítero da igreja, mas eu nunca tive tipo assim, de encontro com Jesus de fato, sabe? Até os meus 18 anos, eu lembro que foi 10 dias após o meu aniversário, meu maior presente que eu pude ter recebido, cara, foi Jesus realmente de fato, sabe? Porque antigamente eu ia em igrejas, eu congregava, tipo assim, congregava na Deu uma IBTA, porque, tipo travada. assim, E deve ter sido eu a parei na internet aqui. parte que você... Não, acho que foi a minha. A Oi? minha meu Wi-Fi deu um bug. Eu tô no... Agora eu coloquei nos dados móveis pra ficar melhor. Mas eu parei na parte que você falou que 10 dias antes do aniversário foi seu maior presente, Jesus. Isso, cara, foi 10 dias após o meu aniversário, sabe? E foi, tipo assim, cara, eu sempre vivi é, do lado, tipo, de cura, libertação, tudo, mas eu nunca tive, de fato, mesmo um encontro com Jesus, sabe? Eu lembro que foi uma igreja no Barreiro, era aniversário da igreja, e, cara, e, tipo assim, eu fui convidado, eu falei, vou ir lá, tipo assim, como normalmente eu sempre faço, ir nas igrejas e tal. Eu tava que nem o paralítico lá de João lá, esperando o mover das águas. Então, tipo assim, cara, ali eu tive um encontro de fato com Jesus, sabe? Ali eu reconciliei com Jesus, eu vi um tocar diferente, vendo Jesus mesmo falando comigo, uma experiência que eu nunca tinha vivido antes, sabe? E, cara, foi uma experiência tão marcante para mim que eu falei, cara, tipo, sendo que eu já tinha sido batizado, batizei com uns 13 anos, sabe? Minha família sempre me moldou nesse lar cristão, tudo, mas de fato eu nunca tive esse encontro. Então foi a partir que eu fiz 18 anos, cara, eu falei, meu maior presente foi 10 dias depois do meu aniversário. Isso foi em 2018, 2019. Foi 2018 ou 19? Acho que foi 19, 19. Foi 19. 19. Aí foi. Uhum. Qual igreja que foi? Você lembra? Pode citar? Qual igreja? Foi na Igreja Batista da Paz, lá no Barreiro. Ah, a do Gomes, a igreja do Gomes. E teve alguém que te chamou ou foi iniciativa sua de ir? Cara, eu lembro que eu e o Bauer sempre ia ir nas igrejas assim que convidava. Vamos ali. Aí, vamos, bora. Tá fazendo nada no sábado? Vamos, tal. Então, tipo assim, o nosso rolê era sempre ir na igreja e tal. Então, tipo assim, pra mim era uma coisa mais uma ida na igreja normal, sabe? Mas aquele normal meu era um sobrenatural de Deus que tava ali vindo sobre a minha vida, sabe? Então eu tive aquele encontro e eu lembro que estava sendo uma semana após do aniversário da igreja, começou uma campanha lá
E eu falei, cara, eu vou ir. Tipo assim, eu reconciliei com Jesus, tô vivendo meu primeiro amor e tudo. E tipo assim, cara, chamei a galera, chamei, gente, vocês têm que ir, cara, vocês têm que sentir o que eu tô sentindo, mano. Vocês têm que, cara, presenciar isso, mano. E eu lembro, mano, que eu chamei meus amigos tudo, cara, e foi só minha avó. Foi só eu, minha avó e o Bauer. As únicas pessoas que foram. As únicas pessoas que foram. As únicas pessoas que foram. E lá, cara, tipo assim, Deus me tratou muito comigo e com minha avó, sabe? Porque eu tinha que liberar um perdão pra minha avó, sabe? E tipo assim, e aquilo ali me impedia de ir mais profundo com Deus. Então Deus permitiu que minha avó fosse até aquele lugar para que eu pudesse liberar o perdão. E eu lembro quando eu liberei o perdão, cara, eu comecei a chorar e ao mesmo tempo ser batizado pelo Espírito Santo, cara. Então foi nós dois falando em línguas ali, recebendo um renovo também, sabe? Foi algo muito marcante na minha vida, cara, que eu falei, cara, que é isso? Algo muito surreal que aconteceu naquele dia. Então foi algo que ficou marcado na minha vida e falou, cara, foi um virar de chave na minha vida ali. Daqui ser somente o seguidor de Cristo para ser um discípulo de Cristo, porque tem essa diferença, sabe? Aquelas pessoas que estão em meio à multidão e aquelas pessoas que são discípulos mesmo de Cristo. Então há essa diferença de você ir no mover das águas e você negar a si mesmo e tomar a sua cruz, cara, e falar, cara, é isso que eu quero para minha vida, sabe? Que tem uma diferença, né? Tipo assim, quando Jesus ele vai carregando a cruz, a multidão fica em volta, fica olhando. A multidão só olha as pessoas carregar a cruz, mas quem é discípulo carrega a própria cruz. Então acho que isso é muito interessante e é bom que, tipo assim, quando Jesus ele tá carregando a cruz, os soldados romanos pegam um tal de Simão lá e fala, carrega também. Então tem uma unidade ali para carregar, com um cara que, entre aspas, não dividiu o significado da cruz, o perdão dos pecados, mas carregou por uma parte do caminho a cruz de Jesus. E eu vejo muita essa unidade no Bauer, um ajudando o outro. Até você falou que foi só o Bauer e sua avó nessa unidade. E eu queria saber algo que eu sempre quis perguntar, sempre não, né? Veio aqui na hora aqui, que tipo assim, a gente sempre frisou, quem é do nosso meio sabe, Gustavo do Bauer, Bauer do Gustavo. Quem ajudou, quem converter, o Bauer, quando você chamou ele quando você foi tocado assim, ele já tinha tido encontro dele com Jesus, ou foi a partir daí? Como foi o desembolar da história? Cara, tipo assim, minha amizade com o Bauer foi algo de Deus que sempre... Já tem uns 8 anos que a gente tem de amizade, sabe? E a gente sempre andou junto. Antes a família dele era cristão, mas só que ele não ia e tal. Aí eu chamei ele pra gente ir na igreja e tudo. Só que, mano, a gente ia pra igreja e ficava sentado lá no final. Lá no final pra conversar, cara. Tipo assim... Era o tempo pra gente conversar. A gente ia no culto pra conversar, cara. E assim, foi uns 3 anos ali na IBTA, cara. Quando foi tipo assim, eu falei com um pastor lá, falou, tem 3 anos que eu tô vindo nessa igreja. Ele falou, o quê? Mentira, você tem 3 anos na igreja? Eu nunca te vi aqui. Eu falei, não, é porque eu sempre estava lá atrás. Então foi algo muito louco, cara. E, tipo assim... Essa amizade minha do Bauer foi um acrescentando o outro, sabe? Foi nós dois crescendo na fé e também a compartilhar as nossas experiências, sabe? Algo que Deus nos proporcionou para um estar fortalecendo ao outro enquanto um está fraco, o outro está ali para estar dando suporte, sabe? Então foi algo muito gracioso da parte de Deus sobre a minha vida, cara. Acho isso muito interessante, um ajudar o outro, né? Nessa unidade. É muito interessante porque você vê que tem tipo uma preocupação de irmão mesmo, que devia haver em mais pessoas e infelizmente uma pessoa... Eu sei que em momentos de crise você pode ligar pro Bauer e o Bauer pode te ligar. Como é assim, eu e o Gomes, a gente pegou referência muito cedo, eu lembro no começo do Bonte, até o Bauer veio conversar conosco. É muito importante ter alguém assim que você pode compartilhar, tipo, não, mano, eu caí nisso aqui, me ajuda, eu caí nisso aqui. O quão isso foi importante para você e é importante para você ter o Bauer nesse sentido de unidade? Cara, nesse sentido de unidade, assim, porque, tipo assim, eu tenho um grupo de amizade que é de 8 anos, sabe? Tipo, e um deles, o pai dele é pastor, cara. E, tipo assim, ele sempre nos acolheu, sabe? Mas, tipo, eu não tinha total liberdade de falar, porque eu tinha
um preconceito dele, tipo assim, me julgar, sabe? De falar, não, cara, você tá muito em pecado, você tá doido, velho. E, tipo assim, aí eu tinha o Bauer pra falar, cara. Eu falei, o Bauer, tô fazendo isso, isso e isso, cara. Então, tipo assim, foi um falando pro outro, sabe? Até que a gente falou, não, cara, se a gente tá falando pro outro, a gente tá errando nas mesmas coisas, então a gente tem que ter um suporte de fora, sabe? E foi ali, cara, que a gente começou a ter o nosso pai espiritual na fé mesmo, uma pessoa mais velha, que ele chama até Valdemir, ele é o pastor da Betuel, e, cara, um cara referência para essa geração, para mim, é ele que me ensinou a caminhar, a ir ao monte, a ler a Bíblia também, ter uma vida constante, sabe? Então, ele que foi me moldando nesse caminho, sabe? Foi uma pessoa muito importante e, tipo, cara, eu sempre tive o meu avô como referência, tipo, em questão de paternidade sobre a minha vida, porque minha mãe é divorciada do meu pai, então, tipo assim, tem uns 10 anos que eu não vejo o meu pai e tal, e, tipo assim, eu sempre cresci nesse meio cristão e sempre recebi revelação sobre, cara, você vai ser pai de multidões, você vai ir em nações, você vai ser pai, você vai cuidar. E eu falei, cara, como que eu vou ser pai, sendo que nenhum pai presente eu tenho, tá ligado? Então foi algo tipo assim, mano, como assim? E nisso, cara, meu avô foi, tipo, eu desde 3 meses de idade eu moro com meus avós, sabe? E ano passado meu avô chegou a falecer, cara. E eu fiquei, cara, meu Deus, tipo assim, o papel de referência como pai sobre a minha vida, tipo assim, eu perdi, tá ligado? Então, tipo assim, eu falei, mano, meu Deus, cara, eu preciso ter outra pessoa também, tá ligado? E Cristo foi me moldando nisso, tá ligado? E eu sempre, cara, Deus me preparou um ano para que eu perdesse o meu avô, cara. Foi algo muito louco, porque, tipo assim, ele foi forjando meu caráter para que eu esteja pronto, sabe? Para que meu alicerce esteja em Cristo nesse tempo, tipo assim, de perca, porque um mês após eu perdi a mãe do meu avô. Então, tipo assim, na minha família, cara, tipo assim, foi uma queda, assim, minha família ficou muito desestruturada, sabe? Então, Jesus me moldou nesse um ano para que eu esteja firme, alicerçado na palavra. E, cara, tipo assim, depois que eu entendi ser pai de multidões, primeiro, eu vou ser pai na minha família, cara, eu falei, cara, então, tipo assim, isso Deus me moldou bastante, sabe? E por isso que eu tive referências como o Demir, que é o Valdemir, eu tenho a Maria de chamar ele de Demir, e nisso ele foi me moldando realmente também, e tipo assim, fala, ô Valdemir, tá acontecendo isso e isso lá em casa, tipo assim, tá sendo difícil, eu não tô aguentando. Ele fala, calma, lê a Bíblia, lê isso, lê isso, lê isso. Então, tipo assim, foi muito importante pra mim, sabe? E igual quando você falou, quando o exemplo do seu avô partiu, e você teve que ser pai da sua família, né? Pai espiritual. Qual foi o impacto para eles? Eles teve algum impacto? Falar, uau, Gustavo tá assim, assim. O que Cristo fez no Gustavo, não, que diferente, tal. Teve algum impacto, assim? Algum testemunho que eles falaram? Uhum. Sim, cara, eu lembro um dia que meu avô já estava internado, sabe? Foi porque meu avô teve cinco ataques cardíacos. Então, tipo assim, ele estava na hemodiálise. E dessa vez que o meu avô foi, ele estava muito fraco. E todos nós já tava com aquele sentimento, ó, cara, acho que meu avô não vai aguentar. Então, tipo assim, um dia anterior foi minha prima e minha avó no meu quarto. Eu estava orando, cara. E quando o ambiente de glória ali estava no meu quarto, atraiu a minha prima e minha avó. E ali, velho, a gente começou a orar, sabe? E ali eu comecei a dar palavras ali de ânimo, sabe? E coisas que eu falei, mano, não é eu, sabe? É o Espírito Santo aqui, porque eu falei, cara, minha avó e minha prima, tipo assim, nos meus ombros. E, tipo assim, cara, eu falando palavras ali de conforto, palavras de vidas. E eu falei, cara, agora eu entendo porque Deus me moldou tanto para chegar nesse momento, sabe? Então, para eles, cara, foi, tipo assim, ele sempre teve o meu avô sempre foi risonho, sabe? Foi sempre o cara que tá de bem com todo mundo. E isso eu puxei um pouco dele também. Eu falei, cara, eu acho que eu sou que nem meu avô, sabe? Então, tipo assim, eu pude suprir essa ausência, tipo assim, não completamente, porque todo mundo tem um lado de marido da minha avó, então, tipo assim, de avô da minha prima.
Então é meio que difícil, mas eu pude ali estar ajudando eles, sabe? Uhum. E como foi lidar com isso, tipo, pra você, Gustavo, que você falou, uau, que responsabilidade, ou você falou, uau, o Cristo tá me tranquilizando, ou pesou demais essa responsabilidade? Cara, eu lembro que um dia, se foi um dia após que eu eu falei, cara, não aguento, Deus, eu não aguento. Eu falei, é muita coisa, é muita responsabilidade, é muita pressão sobre mim, tá ligado? E, cara, Deus fala de uma forma comigo através da Bíblia, sabe? Talvez algumas passagens que eu nunca li, ele me conduz a passagens da Bíblia. Ali ele foi levando alguns livros, como Josué 1:9, como o chamado de Isaías, como Jeremias também. Aí ali eu pude refletir, cara. Eu falei, cara, é isso, sabe? E eu sempre trouxe isso pra mim, tipo assim, sempre queimou no meu coração esse chamado sobre missão, porque minha família sempre fez missão, sabe? Mas o que queimava em mim é ser profeta, e sempre recebi palavras sobre profetas, sobre nações. E, tipo assim, eu falei, cara, como assim, Deus? Eu não tô aguentando nenhuma pressão dentro de casa, como que eu vou lidar exteriormente, tá ligado? Então, tipo assim, eu fiquei, mano, Deus, eu não tô aguentando. E Deus foi me levando a certas passagens bíblicas, sabe? Referências bíblicas aonde que eu pude ver e Deus me confortou primeiro, sabe? Porque eu não posso curar alguém sendo que eu estou ferido, sabe? Então, Deus foi cicatrizando tudo aquilo que estava ferido em mim. Então, tipo assim, Deus primeiro cicatrizou em mim para que eu pudesse chegar na minha família, chegar de certas pessoas e falar, cara, é isso, isso. Então, tipo, primeiro houve uma transformação em mim, sabe? Uhum. Eu creio que essa autoridade é muito importante, porque quando Jesus vai dar o Sermão do Monte, na hora que ele acaba, todo mundo fala, uau, quem é esse cara que prega com tanta autoridade? Como você sente esse peso de autoridade quando você vai falar, tipo assim, tem certos assuntos que a gente tem mais autoridade, tem assuntos que não se impõem, que a gente não tem tanta autoridade. Por exemplo, às vezes eu tenho total autoridade para falar para jovens. Agora eu não tenho total autoridade para falar para marido e mulher, porque eu não sou casado, não. Mas, entendeu? Então você teve uma autoridade nesse quesito. E como é que é essa diferença de ser usado com autoridade e com não autoridade? Quando você tem uma autoridade sobre aquele assunto, quando Deus já tratou aquele assunto e você trata com outra pessoa, quando simplesmente você só fala de um assunto que você nunca nem viu com Deus. Você já experimentou essa diferença? Já, mano. Teve uma vez que eu tava correndo, caminhando, e, tipo, teve um menino que tava correndo lá e, tipo assim, eu comecei a trocar ideia com ele do nada, mano. E ele falando que era da igreja, só que hoje não frequentava mais e tal. Aí eu fui perguntar, não, mano, por que você não vai? E ele falando de certas coisas que ele passava em casa, algumas coisas que eu também já passei, tá ligado? Então, tipo assim, eu falei, cara, se hoje eu tô aqui e tô falando pra ele com autoridade, porque, tipo assim, cara, se eu vivi e hoje eu tô de pé, é porque é pela graça de Deus, então não é mérito meu. Então, tipo assim, eu falei, cara, eu passei pela mesma coisa, tipo assim, pode ser uma loucura, mas hoje Deus me levou aqui, sabe? Eu pensei que era simplesmente uma caminhada e tal, mas hoje Deus me trouxe aqui para falar isso, isso e isso. E, cara, essa autoridade algo que eu tinha passado, sabe? Era pecados que ele tava cometendo, coisas que eu também já cometi, tá ligado? E, tipo assim, cara, eu pude falar pela minha experiência de vida mesmo, tá ligado? Eu falei, cara, se hoje eu tô de pé, cara, porque, tipo assim, eu confessei, eu procurei ajuda, sabe? E hoje, cara, eu tô aqui para estender a mão, sabe? Porque, mano, eu creio que Deus também permite algumas coisas para que a gente possa passar, para que Ele forje o nosso caráter, para que a gente também tenha propriedade em falar, sabe? Porque, tipo assim, cara, você não sabe o que eu passei, tá ligado? Mas eu não posso saber, mas, cara, eu sirvo um Deus que sabe de tudo, sabe? Deus que, cara, que morreu na cruz justamente por isso, sabe? Para que o seu jugo, para que seja leve, cara, o seu fardo seja leve. Então não há preocupação naquilo que você já viveu, cara, só basta você conhecer a Cristo, sabe? E, cara, coisas que eu não passei com certas outras pessoas, eu falo, cara, você tem razão, sabe?
eu não passei por isso e isso, mas eu creio num Deus, eu sirvo um Deus que passou por isso e isso, sabe? E, cara, tipo assim, através dele, sabe? Isso vai ser tratado, através comigo, certas coisas foi tratado, assim também será sobre a tua vida, sabe? Eu creio que esse processo é importante. Paulo insiste muito isso em Romanos 8,18, que as tribulações desse tempo, né, se comparar com a glória que vai ser revelada. Em 2 Coríntios 4,17 também, essas leves tribulações vão produzir um peso muito grande de glória. Então, tem um processo para um propósito. E como que você lidou com esse processo? Qual que é um conselho que você tem para quem está lidando com um processo pesado, por exemplo? Vários processos de perda de pai, às vezes um processo que não teve um pai, como você disse, que não teve um pai para te acompanhar de perto, um processo talvez de uma ferida na família, ou uma ferida na vida pessoal mesmo, na vida relacional, que é um processo que vai nos moldando, como se fortificar nesse processo e não desistir no processo até chegar no propósito. Cara, uma certa vez eu estava sentado com Wesley, o meu líder, e ele falou uma coisa interessante que até hoje eu guardo, sabe? Para a azeitona dar o melhor azeite, precisa passar por um processo de moer, sabe? E esse processo de moer dói, sabe? É independente do que aconteça, vai doer, cara. Porque é você, tipo assim, cara, se desfazendo de você mesmo, sabe? Tudo aquilo que o mundo colocou sobre você. Então, cara, Deus foi tirando, sabe? E, cara, você tem que entender, tudo aquilo que Deus for colocar sobre a sua vida, você tem que tirar algo de você. Então, tipo assim, cara, foi diversas coisas que Deus tirou de mim, sabe? Conceitos, pensamentos, coisas que eu falava, cara, tipo assim, eu nunca bebi e nunca fumei, tá ligado? Eu falei, cara, nunca bebi e nunca fumei. Tipo assim, eu vou pro céu, tá ligado? E, tipo assim, eu falei, cara, tô salvo. Então, tipo assim, cara, eu falei, mano, do que adianta eu não beber e não fumar, mas estou fazendo coisas promíscuas, estou fazendo aquilo que o inimigo gosta, sabe? Então, tipo assim, eu não estou fazendo nem isso, nem isso. Mas, cara, o meu pecado era, cara, nem estar quente e nem frio, tá ligado? Eu estava morno, mano. Então, tipo assim, cara, eu falei, mano, esses anos todos eu sempre estive morno, sabe? Então, tipo assim, um conselho que eu dou, cara, você, cara, leitura da Bíblia, da palavra, cara. Eu, tipo assim, inicialmente, todo o processo em mim, mano, eu falava, Deus, eu tô passando por isso, isso e isso, cara. E Deus sempre me levava em alguma passagem bíblica, Deus sempre me conduzia também a pessoas que já passaram por isso, a pessoas mais experientes que eu, sabe? Porque, cara, eu vejo que, tipo assim, você, tipo assim, cara, buscar ajuda, sabe, mano? Eu creio que a unidade do corpo de Cristo, mano, é você confessar, sabe? Tipo assim, fala, cara, eu tô passando isso e isso, tô passando por um processo difícil, sabe? E, tipo assim, como que na minha família tava todo mundo passando isso juntamente comigo, então eu tive que procurar ajuda a pessoas que, tipo assim, tava lá fora e que eu tinha como referência, sabe? Então eu procurei ajudas para que eu pudesse passar sobre esse processo, sabe? E ali pessoas foram falar, cara, lê a Bíblia, jejum, se consagra, porque, cara, Deus vai te honrar, sabe? Porque, mano, é a gente buscar também, sabe? A gente correr atrás, porque, mano, a gente vê os processos difíceis e a gente para, mano. A gente fala, cara, não, é difícil, mas a gente não reconhece para nós mesmos e para Jesus, sabe? A gente sempre fala para as pessoas, cara, tá sendo difícil. Cara, mas não chega para Jesus e fala, sabe? Então é uma coisa você falar com seus amigos nas rodas, mas uma coisa você falar com Jesus, sabe? Você se abrir, mano. Você abrir realmente, mostrar o seu eu, sabe? Aquilo que tá te ferindo. Sobre esse assunto, tem momentos na vida que eu já até me passei que Deus me usou em um propósito que eu falei, não, se eu não tivesse passado por esse processo, eu não teria cumprido esse propósito. Ou eu tá fazendo um propósito e eu falar, não, esse propósito meu escandaliza completamente o meu processo, porque os propósitos sempre vai escandalizar o nosso processo. Você já teve essa experiência que Deus te usou no propósito e você falou, uau, se eu não tivesse passado por esse processo, eu não teria cumprido esse propósito. Ou você tá no propósito e falar, uau, como que eu que fazia isso, que sofri isso e isso, agora tô cumprindo esse propósito. Você já teve essa experiência desse tipo? Sim, cara, tipo assim, uma coisa que eu já vivi, tipo,
que sempre estava sendo um utensílio de ir mais profundo com Deus era vício, sabe? Tipo, as redes sociais, pornografia, coisas assim que me feriram, tá ligado? Que eu falei, cara, eu não quero ser mais assim, Deus. Você sabe, tipo assim, os meus desejos, sabe? Você sabe, minha carne, tipo assim, cara, eu tenho que mortificar minha carne, mas minha carne grita isso, sabe? E eu falei, Deus, cara, tipo assim, como que eu vou chegar numa pessoa e falar isso? Mano, a primeira coisa que ela vai falar é assim, cara, você é doido, vai expulsa, tá? Eu falei, meu Deus. Então, tipo assim, são coisas que, tipo, que eu falei, cara, vai escandalizar. Se eu falar isso pra aquela pessoa que, tipo assim, que eu tô passando por isso e isso, mano, e eu lembro que, tipo assim, no meu início de caminhada, quando eu tava reconciliando, eu namorava, sabe? O único relacionamento que eu tive e tal, e já tinha uns 6, 7 meses que eu tava namorando e tudo. E, cara, Deus falou, cara, é ela ou eu, sabe? Eu quero ir mais profundo contigo, mas tem coisas que você tem que abrir mão, sabe? E eu falei, cara, mas eu gosto dela, você é doido? Eu nunca namorei. Eu nunca namorei. Quando bem, eu tenho que abrir mão, você é doido. Então, tipo assim... Então, tipo assim, cara, foi coisa que eu falei, mano, se eu falar que Deus tá pedindo ela, tá ligado? Para mim abrir mão dela, ela vai se escandalizar. Tipo assim, e ela tava no processo de reconciliação e tal. E tipo assim, cara, ela vai, tipo, vai ficar ali, tá ligado? Então, tipo assim, Deus me deu, tipo assim, eu pedi muita sabedoria a Deus, tá ligado? E quando eu tava lendo a Bíblia e tal, Deus me levando a Provérbios, que o princípio da sabedoria é o temor, tá ligado? Então Deus foi tratando isso em mim também, ter um temor a Deus, tá ligado? Então, tipo assim, cara, com esse temor eu falei, mano, eu tenho que abrir mão, sabe? Porque tem coisas que Deus quer pra mim, mas eu tenho que largar meu velho, tá ligado? Eu quero me desprender as coisas que me pedem mais profundo. E isso escandalizou quanto a ela, quanto a família dela, tá ligado? Porque, tipo assim, eu já tinha ido à família dela e, cara, a família dela era católica. Então, tipo assim, e eu falei, não, agora eu tô convertido e tal, eu sou cristão. Tipo assim, eu falei, cara, vai difamar tanto, mano, nossa, vai falar demais, tá ligado? Então, tipo assim, mas eu não olhei, tipo assim, o que eles iam falar, sabe? Eu olhei aquilo que Deus tinha pra minha vida, sabe? Então, tipo assim, coisas que escandalizaram sim, mas, cara, que Deus me recompensou, sabe? Talvez eu não tivesse abrido mão daquilo, hoje eu não estaria vivendo aquilo que Deus me prometeu no passado. Então, tipo assim, foi de importância minha desprender tudo aquilo que tava me prendendo, sabe? Mas, às vezes, tipo assim, a gente pensa, não, Deus, foi tão ruim com a família dela, foi tão ruim com ela, tirou o Gustavinho deles. Mas, pensando bem, tipo assim, no início eles podem até ter ficado escandalizados, mas depois eles pararam pra pensar, uau, ele abriu mão de um relacionamento para estar com Deus. Uau, esse menino tem algo diferente, então eu vou fazer isso parecido, entendeu? Deus, ele age de formas que a gente não compreende. Mas eu acho isso muito louco de renunciar a algumas coisas, porque é necessário que a gente renuncie. Paulo vai falar em Filipenses 3:7. É necessário, eu fiz perda o que era ganho para mim por Cristo. E algo que um pastor Catimiro falou uma vez, ele falou assim, ó, só vai nascer algo novo de Deus quanto ou aquilo que não for de Deus morrer. Então, quanto aquilo que não for de Deus não morrer, algo novo de Deus não vai nascer. Então, é necessária essa renúncia. Você tem uma renúncia que, além desse namoro seu que já te marcou, uma renúncia que você teve que largar assim, que você falou, que pesado, algo que Deus pediu. Cara, tipo, outra renúncia, tipo, foi a amizade, sabe? Amizades que, tipo assim, eu falei, tipo, eu sempre lidei bem com todo mundo, sabe? Tipo assim, mas tinha amizades que, tipo assim, cara, como eu te falei, eu nunca fui de beber, fumar, mas me levava a certos lugares que, tipo assim, tinha tudo isso, tá ligado? E, tipo assim, eu tava lá com o refrigerante na mão e tava assim. Então, tipo assim, eu falei, cara, por que eu tô aqui, tá ligado? Porque... Então, tipo assim, foi muita influência, amizades que não provinham de Deus, tá ligado? E que eu falei, cara, eu tenho que abrir mão disso também, tá ligado?
tô indo ali no bar, tá ligado? Tô indo ali. E, tipo assim, eu ia simplesmente por causa de amizades, mas aquele ambiente não era propício a mim, as coisas que eu queria viver com Cristo, tá ligado? Então foi uma renúncia, falar certas amizades também que, tipo assim, que eu tinha há tempo, sabe? Que eu falei, cara, eu tenho que abrir mão disso agora, sabe? Porque talvez se eu continuar com isso, vai ser uma pedra de tropeço para mim mesmo, tá ligado? Então, tipo assim, cara, Deus me deu sabedoria, me revelou também pessoas ali que para me desprender daquilo, sabe? Fala, cara, abre mão dessas amizades, sabe? Então, tipo assim, a amizade também foi um ponto muito crucial na minha vida, para mim estar abrindo mão. Essa é a importância da amizade. Eu e o Gomes falou na última live salva aqui, que ele estava presente aqui, que a importância de saber escolher as amizades que Deus quer na nossa vida. E a forma da gente discernir isso é se a pessoa é realmente amigo de Deus. Que é essa pessoa que vai fazer bem para nós. Porque na Bíblia, quando vai contar sobre a relação de um noivo e uma noiva, nós sabemos que somos noiva de Cristo, ele é o nosso noivo. Tinha um personagem no meio que chamava Eunuco. Ele cuidava da noiva, mas só que ele era amigo do noivo. Ele tinha que ser amigo do noivo. Então, quando a gente for escolher amigos para cuidarem de nós, tanto pai na fé, tanto amigos próximos, é bom sempre você escolher e falar, não, essa pessoa é realmente amigo de Deus. Então, eu vou deixá-la ter acesso à minha vida, eu vou deixá-la ter permissão. Que o salmista fala, eu acho que, se eu não me engano, é Salmo 16, não me lembro ao certo. Desculpe se eu estiver errado, mas vai falar que quando eu ando com uma pessoa, eu também carrego um pouco daquela pessoa. Até tem um ditado bem famoso que a gente é o resumo dos nossos 5 melhores amigos. Então tem uma importância de escolher amizades. E você até estava me falando antes lá de começar que Deus estava queimando muita unidade no seu coração. Como que Deus tratou esse escolhimento, não sei se fala assim, né? Mas esse discernimento de quem que você deixar próximo para ser sua amizade, ser mais íntimo. Como que foi essa unidade que você falou assim, não, esse realmente eu tenho que andar pertinho desse cara, tem que ter unidade realmente com esse cara. E esse cara aqui, eu vou orar por ele, eu vou estar com ele enquanto ele precisar, mas eu não quero os conselhos dele, porque ele não me leva pro bem, me leva pro mal. Então eu vou orar por ele, mas esse outro cara aqui, uau, eu tenho que aprender com ele. Cara, tipo assim, Deus colocou pessoas também no meu caminhar, depois que eu reconciliei com Jesus, pessoas que, tipo assim, eu me espelhei mesmo e falei, cara, esse cara é jovem que nem eu, ele faz tudo aquilo que Deus agrada, sabe? E, tipo assim, eu falei, mano, como que essa pessoa, tipo assim, ela falava com todas as pessoas, tá ligado? Tipo assim, tanto pessoas convertidas como não convertidas, mas eu falei, cara, como que essa pessoa tem maturidade para lidar com isso, para não ir, tipo assim, cara, em lugares, em ambientes que não era propício a ele, sabe? Eu falei, cara, eu tenho que aprender isso, tá ligado? E, mano, e Deus me levou, tipo assim, no ministério de Jesus mesmo, sabe? Quando ele começou o ministério, cara, ele passou por um momento ali no deserto, sabe? Aonde que ele foi tentado ali por Satanás. Então, tipo assim, eu falei, cara, o ministério dele começou indo pro deserto, tá ligado? Eu falei, qual que seria o meu deserto se eu fosse levar nos dias de hoje? Porque, tipo assim, o meu eu, tipo assim, em questão de amizade, mano, eu sempre fui cheio de amigo, tá ligado? Então, tipo assim, eu precisava um tempo de solitude pra mim, pra passar aquilo que Deus queria falar comigo, sabe? Então, tipo assim, e foi passando nisso, cara, mas nisso eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer coisa. Eu falei, mas Deus, como que eu vou me desfazer disso tudo, sabe? Mas ter um momento de solitude com você. E Deus foi falando, cara, coloca limite em certas pessoas, sabe? Coloca limite em certas amizades, cara. Algumas pessoas podem ir até aqui, mas tem pessoas, cara, por ser relacionado comigo, ela vai vir até aqui com você. Então, tipo assim, eu passei esse momento de solitude, sabe? Em questão de, tipo assim, da unidade de... Eu, tipo assim, depois que eu converti, cara, eu fui pra casa do discípulo, tipo assim, cara, e vi ali uma unidade muito grande, cara, que eu falei, cara, tipo assim, pessoas de outras igrejas indo ali, tá ligado? Não era por causa de placa, não era por causa de nada, mas era por causa de Cristo, tá ligado? A única voz que ecoava ali era Cristo, mano, era Jesus. Eu falei, cara, meu Deus, e isso queimou, tá ligado? Eu vejo que eu agradeço muito o Hélio Guilherme, não sei se você conhece, o Tubarão.
E, cara, eu falo, mano, eu falo, cara, esse cara virou uma chave em mim, sabe? Em questão da unidade do corpo de Cristo, sabe? E depois, cara, eu fui lendo Efésios 4, onde que foi falando sobre a unidade de corpo de Cristo, tá ligado? Vai falar, acho que Efésios 4:3, para a gente fazer esforço para que a gente possa conservar o espírito, o vínculo da paz, tá ligado? Com o vínculo de paz, tá ligado? E ali eu falei, cara, meu Deus, mano. Então, tipo assim, eu sempre tive isso comigo. Eu falei, eu sou a igreja. Tipo assim, não. Tipo assim, não, eu sou a igreja. Tipo, eu sou a igreja. Depois que eu entendi, cara, eu não sou a igreja, mas eu e você, nós somos a igreja, tá ligado? Por isso a oração do Pai Nosso, tá ligado? Que é Pai Nosso, tá ligado? Então, tipo assim, pão nosso. Então, cara, ao partir o pão, nossos olhos se abrem, tá ligado? Eu falei, cara, depois a partir desse pão ali, cara, tipo assim, eu comecei a enxergar as coisas ali que eu falei, cara, e nisso Deus queimou tanto no meu coração pra estar fazendo algo também em prol disso, tá ligado? Tipo assim, cara, mas primeiro, antes de eu criar algo, Deus colocar algo na minha vida, Deus foi forjando meu caráter em questão dessa unidade do corpo de Cristo, tá ligado? Então, tipo assim, eu falei, cara, mano, tipo assim, muito louco. Então, tipo assim, a Casa do Discípulo virou uma chave em mim, que é essa questão de unidade, sabe? Uhum. Eu lembro que eu conheci o Sei e o Bauer numa vigília da Betuel, um pouquinho antes da pandemia. Eu lembro que eu estava passando com a Giovana e você estava conversando com o pastor lá, o Raimundo. Ele é muito gente boa, esse pastor. Você estava conversando com ele, eu lembro que você estava vocês dois, mas eu lembro que eu conheci mais a fundo vocês lá no monte, que teve um monte e tal, mas muitos aqui, eu não sei se o pessoal aqui do monte está aqui, mas a gente sabe um pouquinho do que aconteceu, mas você e o Bauer foi os, digamos, anfitriões que Deus revelou e vocês iniciou o projeto. Como foi a visão do Gustavo perante ao monte, do que aconteceu ali naquele monte? Como que foi iniciar o projeto, como foi durante o projeto e como que foi formando isso e como foi teve uma unidade ali também, como foi aquela unidade para você? Cara, foi algo muito surreal, velho, porque tipo assim, foi um virar também de chave na minha vida em relação a isso, tá ligado? Porque tipo assim, antes de Deus colocar isso na minha vida, cara, eu entrei numa chamada de vídeo. E, cara, uma chamada pelo Zoom, foi chamada pelo Zoom. E, cara, ali eu vi pessoas do Ceará, Bahia, altos estados, tá ligado? E, cara, aquele ambiente profético, quando eu entrei ali, eu senti uma presença tão gloriosa, intensa no meu quarto ali, que eu falei, cara, meu Deus, da onde que igreja é essa, tá ligado? Que eu falei, mano, quem são essas pessoas? Aí depois que eu fui ver, mano, é dessa pessoa, a cara é dessa igreja. Aí quando eu fui ver, era universal, pentecostal, assembleia. Então eu falei, que é isso? Então pra mim eu falei, mano, que é isso, tá ligado? E tipo assim, e através dessa chamada do Zoom, Deus colocou no meu coração também a tá fazendo uma chamada no Zoom, tá ligado? Envolvendo as pessoas que estão no nosso redor, aqui no Vale, no Tirol, no Mineirão. Falei, cara, por que não, sabe? Então, tipo assim, e eu falei, cara, a gente vai ter um tempo de qualidade, falar aquilo que Deus está falando conosco, para que a gente possamos crescer também em maturidade, em fé, crescermos junto também. E eu falei, cara, é isso, sabe? E ali, cara, eu lembro que numa chamada do Zoom, cara, Deus me deu uma visão muito louca, que foi sandálias pegando fogo, que eu falei, cara, eu falei, mano, eu vejo números exatos para cada pessoa que tá aqui, sabe? E, tipo assim, foi um dia tão marcante na minha vida, que um dia após teve a Upgrade, e nisso a Dani Spiazzi, no louvor, cara, começou a falar, cara, eu vejo sandálias pegando fogo aqui, pessoas tipo, com a sandália da preparação do evangelho. E eu falei, mano, meu Deus, cara. Aí surgiu do nada um cara lá de trás, mano. E eu falei, marchando.
e chegou em mim e bateu: ei, filho amado, hoje, eis que te digo, hoje eu coloco sandálias para que você possa ir nações, para que você possa ir lugares aonde que estava morto, para que agisse vida, sabe? Eu falei: mano, meu Deus, cara. Eu falei: nossa, meu Deus, meu Deus. Eu só sabia chorar, só sabia chorar, só sabia chorar. Aí eu falei com o Bar: mano, a gente tem que se posicionar em relação a isso, porque é algo muito sobrenatural e eu creio que Deus não quer somente isso, sabe? Ele quer ir mais profundo, ir mais além. E eu falei: cara, e o Bar chegou a um consenso e falar: mano, vamos fazer um propósito. E, cara, e Deus queimou no nosso coração ao mesmo tempo, tipo assim, de 7 dias no monte, sabe? E 5:30 da manhã, cara, 7 dias no monte. Eu falei: mano, meu Deus. Eu acordo 2 horas. Eu acordo 2 horas na hora de trabalhar, velho. Eu falei: mano, meu Deus, cara. Mas vamos, amém, amém, amém. Aí, tipo assim, cara, primeiro dia, a gente foi, segundo dia, Deus falando conosco. Chegou no 7º dia, surge aquelas mulheres do coque, sabe, lá no monte, e entregando para nós, falando: cara, Deus me incomodou, tem me incomodado há 7 dias atrás, mas, cara, ela foi no último dia e entregou. Cara, eu vejo não somente vocês aqui no monte, mas eu vejo uma geração que queima, que conhece o monte, sabe? Uma geração que quer ir mais profundo com Jesus, uma geração, cara, que quer saber o íntimo, aquilo que Deus quer fazer através de nós, sabe? Então eu falei: mano, meu Deus, cara. E sendo que no primeiro dia eu ter uma visão, cara, que vi um círculo pegando fogo, de pessoas pegando fogo. Eu falei: mano, é algo muito sobrenatural, muito sobrenatural. E ali, cara, foi tipo, Deus confirmando tudo, foi confirmando o meu chamado também, cara, foi confirmando coisas ali pessoais que eu tava passando, também bênçãos também sobre a minha vida, sobre questão também da minha carteira, mano. Eu tava no processo de tirar a carteira, já tinha tomado uns 3, 4 pau, e ela chegou em mim, mano. Isso é engraçado que ela chegou: cara, eu vejo chaves na sua mão e uma carteira de habilitação, e vai ser de primeira. Aí na hora eu falei: primeira? Eu fiz 3, 4 vezes, mas como eu vou passar primeira, tá ligado? E, cara, na hora eu não tinha entendido, mano. Na hora eu não tinha entendido, porque, tipo assim, a primeira vez significava depois de eu me posicionar em questão do reino, sabe? Porque, mano, Deus me levou uma passagem também ali de Pedro, quando tava a madrugada toda pescando e tudo, e não tinha pescado nada, cara. Mas quando Jesus chegou e falou: cara, vai em lugar mais profundo e lance a sua rede, cara. Ali Deus falou tão forte comigo: cara, eu queria que você fosse um lugar profundo, para que tudo aquilo que eu tenho para você seja liberado, sabe? Então, quando eu fui para esse lugar mais profundo, mais íntimo, cara, Deus liberou essas bênçãos para mim, sabe? E, tipo assim, após eu fazer meu primeiro teste, eu passei, cara. Tipo assim, depois que foi revelado para mim, eu lembro que eu tinha um monte também. E vocês perguntaram: e aí, Gustavo, passou? Cara, eu falei: mano, passei, glória a Deus demais, cara. E eu fiquei: mano, meu Deus, eu falei: cara, é muito sobrenatural isso, mano. Foi muito benção. É muito incrível, porque você vê, tipo assim, a gente que eu lembro que teve um monte que chegou 40 negros, 5:30 da manhã, 40 adolescentes, e hoje em dia adolescente para acordar 5:30 da manhã é só se tiver R$1 milhão na conta para sacar, porque 40 adolescentes no monte ali de Birité, velho, de Birité, 5:30 da manhã acordando pra ir no monte. Mas você vê a diferença que foi, você vê, tipo assim, as pessoas que iam no monte, a diferença que há nelas hoje, tem diferença, tipo assim, não porque o monte é especial, mas pelo que Deus fez ali, fez em outros lugares também, mas você vê nas pessoas que foram lá, Deus fez algo diferente. E da sandália de fogo, eu acho interessante que a palavra de Deus vai dizer lá em 1 João 2,6, aquele que permanece nele anda como ele andou. Ali está falando sobre o caráter de Cristo. Então, o fogo em nós é termos o caráter de Cristo. Ali no monte foi tratado muito sobre caráter. Eu lembro que teve muito perdão. Eu lembro que teve muito liberação de depressão, alegria, paz no espírito, que é um caráter de Cristo, pessoas sendo mansas. Então, foi colocando esse fogo de caráter de Cristo e
pessoas pisando, teve mudanças na vida, teve pessoas que nós saíram para evangelizar. Eu lembro que no culto na Bleia, acho que você não tava, a gente saiu, falou, vamos sair para evangelizar depois do culto da Bleia, nós saímos para evangelizar. E é incrível que, se não era 90%, era 80% ali de pessoas do monte, doidinha para evangelizar. Eu lembro quando a gente estava no monte, falar quando que a gente vai descer para evangelizar. Eu lembro que assim deu um fogo na nossa geração e a gente não pôde ficar no período de pandemia, infelizmente, mas causou uma diferença enorme. E qual que foi essa diferença que você viu na sua vida pós-monte? Depois que acabou o monte, você falou, uau, o que você pegou, aquilo que você pegou, absorveu, aprendeu, que você falou, uau, se eu não tivesse no monte, eu não teria aprendido isso, não teria feito aquilo, eu não teria cumprido esse propósito. Cara, foi muito louco. Tipo assim, a proporção que isso ganhou, tá ligado? Eu falei, cara, tipo assim, um círculo de jovens, ah, beleza. Eu e mais 6 pessoas, 7 pessoas. E tipo assim, e foi ganhando uma proporção, cara. Eu chamei umas pessoas da IBTA e outras pessoas foi chamando outras. E, tipo assim, na primeira vez eu lembro que tinha ido mais de 20 pessoas, depois indo 30 pessoas, depois indo 40 pessoas. Eu falei, cara, meu Deus, mano. Eu pensei que, tipo assim, ia no máximo 7 pessoas, tá ligado? Isso ganhou uma proporção tão grande que eu falei, mano, meu Deus. Aí há uma diferença, tá ligado? Quando Deus tá no controle, Deus dá a direção, Deus dá o caminho, sabe? Ele é o caminho. Então, tipo assim, eu falei, mano, eu lembro que no início, cara, eu falei, mano, meu Deus, eu não tenho, tipo assim, eu nunca passei por isso, eu sempre vi no monte com meu pai espiritual, tipo assim, cara, me ensinando isso, o que pode acontecer. Então, quão, tipo assim, importante é isso, tá ligado? E, tipo assim, eu falei, mano, meu Deus, cara. E, mano, e Deus foi colocando pessoas ali também maduras ali, tá ligado? Que também tava nesse fervor, juntou você, juntou o Matheus, juntou a Leal, juntou um monte de gente que, cara, que tava queimando ali. E ali Deus foi tratando o nosso caráter, Deus foi nos moldando ali também, cara. Foi, cara, questão de cura, foi questão de Deus tá nos transformando verdadeiramente, foi libertação. Foi coisas ali, cara, que a gente viveu, que a gente fala, mano, meu Deus, cara. E em sentido o pós-monte, cara, eu creio que não acabou ainda, sabe? Eu creio que o monte ainda vai voltar, cara, mas a gente também tá debaixo da autoridade também aqui na lei da terra também. Então, tipo assim, a gente também tem que nos prevenir também. Mas eu creio que para mim, cara, foi tão importante, sabe? Porque foi algumas coisas que eu passei ali que eu nunca tinha passado antes, sabe? E eu tinha um medo antes de começar nisso, porque eu falei, cara, eu nunca passei, tipo assim, cara, de cuidar de pessoas que eu nunca conheci. Cara, eu nunca tinha pregado, tipo assim, para um bocado de galera. Então, tipo assim, eu falei, mano, Deus, que seja feita a sua vontade, sabe? Porque se olhar para mim mesmo, cara, eu não consigo. Então você vê que foi coisa grandiosa, cara, que Deus fez ali. E para mim, mano, foi de suma importância para que hoje eu lembro que foi uma chamada no Zoom, eu não sei se era uma reunião, que a gente fizemos um ato profético ali, que a gente estendeu a Bíblia, sabe? Colocou sobre as nossas cabeças e profetizamos ali que a gente estaríamos enraizados na palavra, sabe? E que nos ajudou a estar de pé até hoje, cara, foi a palavra, foi pessoas também que nos orientou também, cara. Antes de começar nisso, eu cheguei perto da minha líder e falei, Tarine, Deus colocou isso e isso no meu coração, sabe? Porque, de modo algum, eu ia começar algo sem primeiro falar com a minha liderança, sem falar primeiro com o meu pai espiritual, sem primeiro de começar algo sem estar debaixo da proteção dele, sabe? Porque é uma coisa que eu nunca tinha vivido. Então, tipo assim, cara, eu preciso estar debaixo de uma cobertura espiritual. Então, tipo assim, depois daquele levantar de Bíblia ali, a gente profetizar, cara, e hoje eu falo, mano, tem coisas ali que eu passei, cara, que hoje eu posso estar falando com outras pessoas, porque foi graças ali, Deus proporcionou momentos ali, cara, que me marcaram, sabe? Que, tipo assim, eu falei, mano, meu Deus, cara, hoje eu posso dar um testemunho de vida, posso falar que é um monte, eu posso falar que nisso, porque, cara, eu passei por certas coisas ali, sabe? Uau. A gente tem mais uns 10 minutos, 9 minutos. Eu quero
Passa rapidão. Eu quero só uma última pergunta e depois se quiser falar algo que tem queimado seu coração, rapidinho para nós, mas eu vi que você, não sei se foi você que iniciou aquele projeto na Alma Viva, mas que você estava ali ministrando. Como que foi essa experiência ministrando na Alma Viva e também se teve uma experiência de evangelismo fora que você falou, uau, marcou minha vida? Cara, eu lembro que, tipo assim, depois disso tudo que Deus tinha falado comigo, eu já tinha um pouco da noção da proporção, a grandeza, tudo aquilo que Deus tinha sobre a minha vida, mano. E eu falei, cara, esse é o meu segundo campo missionário, porque primeiro foi aqui dentro de casa, sabe? E o segundo, Deus me levou porque a Alma Viva, sabe? Porque, tipo assim, eu não era para ter entrado na Alma Viva. Sinceramente, eu falei, cara, eu tinha contato no Exército, eu tinha contato lá de sargento, então, tipo assim, tava tudo programado, eu tinha treinado 1 ano, cara, e eu falei, mano, Exército, pá, aquele pique. Então, tipo assim, depois que deu lá excesso de contingência, eu falei, mano, por que isso, tá ligado? Aí, por que isso e tal? Tava tudo preparado. Aí Deus me leva à Alma Viva, tá ligado? E ali, mano, experiências ali que eu passei ali, cara, quem não conhece a Alma Viva, mano, é muito difamado por pessoas ali, tá ligado? Por ser um ambiente, tipo assim, cara, onde você vê ali drogas, pessoas fumando fora livremente, assim, tá nem aí, tá ligado? Homossexuais e tudo. Então, tipo assim, é um ambiente muito pesado ali, tá ligado? Ei, Deus, por que você tá me enviando ali, sabe? E, cara, depois que eu entendi o propósito de Deus, depois que Deus me levou a palavra de Deus também e me falou, cara, é aqui que eu te quero, sabe? Antes que você vai a nações, vai a isso, cara, começa por aqui, sabe? Começa a profetizar, porque, mano, eu creio que, tipo assim, cara, o profeta, mano, ele vem em lugares que, tipo assim, cara, não havia vida, sabe? E ele chega ali, cara, e profetiza e leva vida, leva a palavra de Deus, mano. Eu falei, Jesus, me proteja, sabe? Porque, tipo assim, eu sei que é um ambiente muito pesado, é um ambiente, tipo assim, cara, que o inimigo vai se levantar contra a minha vida, mas, cara, eu tenho o Senhor sobre a minha vida. E ali, mano, minha primeira coisa foi, tipo assim, foi não somente evangelizar, sabe, falar de Cristo, mas sim preparar pessoas, tá ligado? Porque aí eu vou saber, mano, porque é uma diferença você evangelizar e você discipular uma pessoa ali dentro, sabe? Então, tipo assim, cara, quando eu cheguei ali, eu falei, cara, eu quero treinar pessoas para que pessoas também possam prosseguir, que não seja somente reladas a mim, tá ligado? Mas que pessoas também cheguem a uma maturidade onde que as pessoas possam chegar ali num ambiente ali também, cara, e trazer vida às outras pessoas, mano. Eu lembro que, tipo assim, tinha um produto, eu trabalho no setor do Itaú, e 5 pessoas foram selecionadas para estar nesse produto. E, tipo assim, e dessas 5 pessoas eu tava lá e as outras 4 eram, tipo assim, desviadas, sabe? Conhecia a palavra, mas só que tava, por alguma coisa, estava desviada. E ali, cara, eu fui conversando, fui falando do amor de Deus ali, pessoas, cara, que estavam na base de remédio, pessoas que estavam ali depressivas, ansiosas, foram, de fato, ter encontro com Deus. Depois eu chamei elas pra ir pra igreja, tá ligado? E ali, mano, hoje eu vejo elas, tipo assim, cara, caminhando e também treinando outras pessoas ali, sabe? E, tipo assim, pra mim foi, cara, hoje eu vejo assim, mano, olha a proporção disso tudo, sabe, cara? Eu não vim somente, tipo assim, cara, para evangelizar, mas eu vim aqui também para discipular pessoas aqui dentro, para que essas pessoas, mano, eu lembro que eu tenho uma amiga lá dentro que hoje ela é supervisora, cara, e ela era operadora junto comigo, ela tava nesse produto. E, tipo assim, cara, ela sempre fazia testes de supervisor e tal, nunca passava, cara. Ela começou a caminhar com Cristo, começou, tipo assim, cara, e o primeiro teste ela passou também. E hoje, cara, ela tem uma equipe e hoje ela pode liderar, tipo assim, hoje ela fala, cara, hoje eu tenho filhos também aqui dentro, sabe? Então, tipo assim, cara, começou com um operador, como normal, então, tipo assim, já foi para supervisor e teve esses dias atrás, cara, que um supervisor de lá faleceu, sabe? E, tipo assim, esse supervisor até me queria tirar eu de lá, tá ligado? Queria, tipo assim, dar justa causa em mim e tudo.
E, tipo assim, ele faleceu, cara, e, tipo assim, todo mundo gostava dele, eu também gostava dele, e eu falei, cara, pô, tipo assim, aí chegou um momento lá, cara, de uma pessoa, o coordenador, mano, falou, Gustavo, eu sei que você é cristão, eu sei que você tem feito aqui, cara, e eu quero que você faz essa oração, sabe, em prol da vida dele, para as pessoas que estão aqui, que o Espírito Santo possa consolar a vida deles, sabe? E ali, cara, tipo assim, pessoas, mano, cara, todo mundo que tá, geral da Alma Viva tava ali, tá ligado? Eu falei, mano, minha perna tremendo. Eu falei, meu Deus. Como assim, cara? E tipo assim, cara, ali eu pude orar, sabe? Ali eu pude dar palavras de consolo, pude tá levando a palavra também, cara. E tipo assim, a proporção que isso tomou, sabe? Tipo assim, cara, depois que eu entendi o propósito de Deus estar ali na Alma Viva, tá ligado? Depois que eu abri meus olhos em relação a isso, tudo mudou, sabe? E uma experiência marcante pra mim, cara, eu lembro que eu tava conversando com uma menina e, tipo assim, ela tinha passado por muitas coisas em casas, agressões e tudo, cara. E eu via que, tipo assim, Deus tinha me revelado que ela precisava de um perdão, sabe? E, cara, eu, tipo assim, na hora eu pedi sabedoria a Deus, mas e aí, como que é o meu papel aqui que eu faço? Cara, ali, tipo, ali Deus me deu sabedoria para que eu pudesse até uma outra pessoa, que hoje ela é supervisora e tal, e chamasse ela pro canto ali juntamente com aquela supervisora e pudesse abraçar, tá ligado? Como se fosse a mãe dela. E, cara, ali, depois que ela abraçou abraçou a minha supervisora, cara, foi liberando perdão, ela foi se quebrantando totalmente, foi se arrependendo tudo que ela tinha falado, tudo aquilo, mano. E, cara, ela falou, mano, cara, aquele peso que estava em mim não está mais, sabe? E foi uma experiência, cara, foi várias experiências ali na Alma Viva, cara, eu falo, mano, meu Deus, um mistério muito louco. Uau. Chegou a 1 hora, passa muito rápido, velho. Muita coisa para falar. Passa muito rápido, mas eu queria agradecer seu tempo aí que você dispôs para falar aqui conosco. E foi uma honra gigante. E espero que cada um que escutou não tenha pegado só como entretenimento da noite, mas como um testemunho para também que eles ativem ministerialmente, ativem no secreto também a vida com Jesus. É isso, muito obrigado pela sua vida, muito obrigado pela sua unção. Em nome de Jesus. Eu que agradeço vocês. E que Deus possa abençoar esse projeto a cada dia, possa alcançar vidas, mano, em nome do Senhor Jesus, cara. E tamo juntos, se precisar, tamo aí. E, cara, tamo junto. Tamo junto. Até mais. Com Deus, rapaziada, com Deus.